Eu quero compartilhar com você hoje sobre por que Jesus priorizou as crianças. Eu não sei se você já estudou um pouquinho a história de Jesus, mas você vai entender que Jesus tinha uma prioridade. Jesus, ele deu uma prioridade especial às crianças. E pastor, por que você vai falar sobre isso? Porque isso é importante. Isso não é um tema só para quem trabalha com criança. Isso não é um tema só para os irmãos que estão envolvidos com o ministério de crianças. Isso não é um tema só para pai e mãe. Não. Isso é um tema para todos. Por quê? Porque diretamente o sucesso daquilo que Deus vai fazer está necessariamente envolvido com a possibilidade de transmissão do que Deus está fazendo. Você sabe, Deus fez muita coisa grande na história, mas tudo se perdeu quando não houve uma continuidade. Deus fez coisas incríveis na história, mas você vai ver que na mesma proporção de aguinada, na mesma proporção de potencial do que Deus fez, a gente vê também que quando isso não foi traduzido de uma maneira bacana para a próxima geração, o potencial disso foi com a mesma curva que subiu, desceu, com a mesma velocidade que subiu, desceu. Por quê? Porque não tem como nós sermos igreja, não tem como nós falarmos do mover de Deus, se nós não falarmos do aspecto mais profundo, que é a transmissão daquilo que Deus está fazendo, que é o legado daquilo que Deus está produzindo, que é a continuidade daquilo que Deus está produzindo. Sabe o que eu acho legal? A gente gosta de protelar alguns assuntos na vida, e a gente se sente confortável em protelar algumas coisas na vida, né? É interessante porque às vezes eu vejo alguns pastores falando sobre legado, transmitir legado, sobre herança espiritual. Herança espiritual não é quando eu fizer 60 anos. Herança espiritual não é quando eu fizer 80 anos. Eu sempre digo isso para os pastores: herança espiritual é desde agora. Toda possibilidade que eu tenho de abrir caminho para alguém, eu abro. Porque em todo tempo eu entendo, legado não é o dia que eu ficar velho, legado é agora, legado é uma cultura. Em uma igreja, a transmissão e o alcançar a próxima geração não é quando todo mundo aqui estiver velhinho e a gente está olhando os nossos filhos crescendo, não, é agora, é desde já. É o que nós fazemos hoje, é a postura que nós temos hoje. E eu vou dizer mais, na nossa primeira reunião, acredito que nós temos uma maioria, e eu pedi para levantar os pais, é maioria esmagadora. Na segunda reunião, acho que nós temos uma maioria de pessoas que ainda não têm filhos, ou talvez de pessoas que são solteiras. Mas sabe o que é interessante? É porque eu estava avaliando que a maneira que a igreja trata a próxima geração é definida, sobretudo, como os jovens se relacionam com a próxima geração. Como os jovens também entendem isso. Você sabe, você vira pai, automaticamente você é obrigado a se deparar com esse assunto. Quando você vira pai, automaticamente você é obrigado. Mas enquanto você ainda não é pai, é interessante porque é igualmente importante para todos nós. Você sabe, toda ideologia que foi trabalhada no mundo, ela trabalhou. Você já estudou alguma coisa? E outubro de 2020 já tem 27 irmãos que vão comigo, Roma e Israel. E eu estou declarando que você vai também. Quem diz amém? Eu estou declarando, está devagar seu amém. Estou declarando que você vai para Roma e Israel comigo. Diga amém. Ô, irmão, aí ó, não estou falando que você vai para Diadema comigo, não estou falando que você vai para São Bernardo, não estou falando que você vai dar uma volta lá na Praça da República. Não, esses lugares são bons, mas eu estou falando que você vai para Roma e Israel comigo, meu irmão. Você crê nisso? Eu declaro. Eu estava meditando hoje. Esses 27 irmãos não são mais amados por Deus que você. Então você vai comigo, em nome de Jesus. Não é verdade? O mesmo Deus que provê para eles ir e provê para você também. Então vamos embarcar nisso. Mas é tão interessante porque toda ideologia, ela trabalha, e o diabo só trabalha com cópia. Toda ideologia trabalha com o seguinte aspecto: trabalhe quanto mais novo a criança for, maior é a capacidade de absorção que ela tem. E é interessante porque tudo isso é uma cópia. Quando você lê a Torá, toda criança judia era alfabetizada dentro da onde? Você sabe, tem uma deturpação sobre ensino na nossa geração.
Tem muitas pessoas hoje que lutam para o ensino, inclusive tem um casal de pastores nossos que fazem o ensino em casa, porque o ensino é o conhecimento de Deus, não é o conhecimento da matemática, não é o conhecimento da ciência. O genuíno ensino é o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus provê todos os outros conhecimentos. Quem é o povo mais rico do mundo? Você sabe quem é? Judeus. Um pouquinho mais de 70 anos de holocausto aí. Você pega a história desse povo. Quando você pega a história desse povo, você vai pegar um povo que não para de prosperar. Dizimaram aí talvez 7 milhões de judeus. Dizimaram. Mas o que acontece? Esse povo continua crescendo, se desenvolvendo, enriquecendo. Por quê? Porque o primeiro conhecimento que um judeu tem é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é o conhecimento mais importante que alguém deva ter. Mas é interessante porque o que as ideologias pegaram? A Torá diz: você vai encucar no menino. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, ele não vai se desviar. Quem aqui se converteu antes dos 10 anos de idade? Quem se converteu antes dos 10 anos? Ergue sua mão assim. Quem se converteu antes dos 10 anos? Uau, tem um time. É interessante que eu me converti mais novo. Gente, eu vou dizer para você, filho de crente é um negócio, porque você não consegue pecar gostoso. Filho de crente não peca com gosto, porque o tempo inteiro vem a voz da sua mãe, né? Eu mesmo assim, falar para você que as maiores loucuras que eu fiz na vida, assim, você dá risada do que eu fiz de maior loucura. Você não consegue ir além, você não consegue, tem uma voz, tem uma coisa, tem uma verdade que te agarra, tem uma verdade que está ali por detrás, é uma coisa tão poderosa, sabe? Privilegiado quem teve isso. Quem encontrou Jesus um pouco mais tarde, já sofreu consequências. Talvez ali na adolescência, de ter perdido a virgindade com alguém que você nem lembra quem é mais, de talvez ter passado por situações, circunstâncias, por ter enfrentado coisas, por ter recebido marcas, que aí você olha depois, e se Jesus tivesse te encontrado antes, se tivesse um canal para Jesus ter te encontrado antes, se tivesse um gancho para Jesus ter te encontrado antes, bom, glória a Deus pela nossa história. Mas eu digo, nós podemos fazer algo diferente pela história de outras pessoas que vão vir. E é interessante porque a Bíblia vai dizer: inculca no menino o caminho que ele deve andar. Ensina a criança, inculca, coloca isso como verdade. É interessante que você que vai para Israel comigo, você vai ver, os judeus ortodoxos ainda hoje, eles têm uma caixinha que eles colocam na testa, uma caixinha mesmo, eles amarram com uma fita e tem uma caixinha, e ali dentro da palavra de Deus, aquilo é inculcar. Eles estão ao pé da letra, eles estão decorando a Torá, eles estão meditando com profundidade. Gente, os judeus, a maioria dos judeus, eles choram enquanto falam da Bíblia, eles choram enquanto contam essa história, eles têm com profundidade essa história. O livro que eles têm como palavra de Deus, eles não tratam com desprezo, eles não estão esperando que alguém conte desse livro para eles, não. Agora é interessante porque todas as ideologias, elas partiram do pressuposto desse mesmo princípio, de uma imitação, mas de trazer o que? Desde pequeno, vamos marcar as crianças, desde pequeno, vamos contar uma mentira, e uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Eu vou dizer para você, uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Talvez alguém disse para você que você não podia, a Bíblia diz que você é invencível, você é imbatível, que você pode todas as coisas, mas ouvir que você não pode, muitas vezes desde pequeno, vira verdade. Talvez você é lindo, linda, e você é, estou aqui te olhando, a Bíblia diz essa verdade sobre você, mas talvez algum dia alguém disse uma mentira, e você entende. Então quando nós olhamos para o que Deus está fazendo, Jesus tinha as crianças como prioridade. Eu vou dizer, toda sociedade que abandona as suas crianças, vai ter que tratar os seus adultos. Toda sociedade que abre mão das suas crianças, vai ter que tratar os seus adultos. E sabe o que eu vou dizer para você? Não precisa de você ir muito longe não. Nós olhamos, e quando enxergamos o contexto do mundo, há uma tentativa constante do diabo de trabalhar na próxima geração. E eu vou dizer para você, se você não tem filhos, um dia você vai ter, mas se você tem filhos, nós somos, e o potencial da sua humanidade está na posteridade que vai vir a partir de você. Qual é a promessa de Deus para Abraão? Abraão, a partir de você, eu vou fazer uma coisa poderosa. A partir de você, eu vou fazer uma coisa sem precedentes. Sabe o que eu quero dizer para você? Um ser humano que falhou na sua paternidade, falhou também na sua humanidade. Todo ser humano
Talvez você fale para mim: pastor, qual que é o seu maior legado na terra? Começa com meus filhos naturais. Se eu perder o potencial dos meus filhos naturais, eu desperdicei a minha humanidade. Foram as pessoas mais próximas de mim, foram as pessoas que mais estiveram comigo, foram as pessoas que mais se relacionaram comigo. Se eu não conseguir transmitir todo o conhecimento, revelação, sabedoria para eles, eu terei desperdiçado a minha humanidade. Por quê? Porque Deus não remove revelações. Tudo que Deus está dando para o Dênio, tudo que Deus está dando para o André, tudo que Deus está dando para o Jefferson, tudo que Deus está dando para cada um de nós, você fala: é muito, mas é o mínimo do que Deus quer que você transfira para os seus filhos. É muito, mas é o mínimo do que Deus vai usar você para poder transmitir para os seus filhos. E sejam seus filhos naturais, mas também, quando nós falamos de filhos, nós falamos de uma geração. De uma geração, eu vou dizer para você, uma geração vulnerável. Minha filha está em uma nova escola, e é interessante porque eu tenho acompanhado. Porque agora, como pai, eu não quero, e eu fui esses dias na escola conversar. Como um pai crente, eu não quero que tire o Halloween, ainda que eu acho que no Brasil não precisava ter Halloween. E outro dia eu vi a maior rede de ensino do ABC tirou o Halloween. Eu parabenizei a diretora. Coerente fazer isso. Nós não estamos nos Estados Unidos. Quer fazer Halloween, me dá os carros que eles têm também. Falei: quer fazer Halloween da Disney, põe a Disney aqui. Vamos fazer a Disney no Piauí. Quer fazer Halloween, então vamos levar tudo a sério. Ela tirou, eu falei: coerente. Mas eu fui lá, estava falando para o diretor da escola da minha filha: eu não tenho expectativa que tirem o Halloween, eu não tenho a expectativa que tire lá a festa para São João, que hoje em dia nem é mais, mas eu não tenho expectativa. Mas eu sei do seguinte: nós precisamos estar o tempo inteiro apercebidos. Porque aí eu estava, a Chloe entrou nessa escola, aquela coisa. Aí uma amiguinha dela, outro dia, ela chamou a amiguinha para mim na igreja, no encontro. E sabe o que é interessante? É que a criança, ela é muito aberta para uma experiência. Quando você traz alguém de 30 anos aqui, quando eu e você entramos aqui, amanhã eu estou fazendo 28 anos, vê se isso pode. Quando eu vou num lugar, eu já tenho a minha conduta, eu já tenho a minha maneira de ver. E mais, meu irmão, eu tenho minha esposa. Até que eu gosto de um lugar, se minha mulher não gostar, eu não vou para lá. Sendo sincero com você. Alguém às vezes quer até se converter. Tem tanta coisa que ronda a vida de alguém à medida que ele envelhece. Tem tanta coisa, tem os filhos, tem a esposa, tem tanta coisa. Mas quando você pega uma criança tem a oportunidade, o potencial de ter uma experiência real, sem filtro, sem ninguém, a coisa fluindo. Sabe, eu estava num encontro aqui de crianças, um tempo atrás, e eu fiz o momento Peniel. É a primeira palavra que a gente faz. E nessa primeira palavra nós confrontamos, e estava fazendo isso, era um encontro juvenil, e estava confrontando sobre essa questão. Olha, qual de fato é o seu nome? Eu sei que tem gente que acha que criança não entende nada. Eu vou te dizer, criança entende tudo. E eu não sei se você viu, mas o maior youtuber voltado para a área de crianças, houve uma censura de um material com conteúdo LGBT em uma feira, e o maior youtuber brasileiro de conteúdo para criança, o que esse cara fez? Ele foi nessa feira e ele comprou todos os exemplares do material LGBT, indignado com a censura do prefeito do Rio de Janeiro, colocou dentro de um pacote com um escrito mais ou menos assim: isso aqui é proibido para pessoas retrógradas. E o cara fez o favor, um youtuber que os nossos filhos assistem, ele fez o favor de fazer uma distribuição grátis, porque essa sociedade de fato está muito retrógrada. Aí você fala: ai pastor, você está chocado? Não, o mundo vai ser cada vez mais mundo. Ai, estou escandalizado. Não, que o mundo seja cada vez mais mundo. E eu gosto quando o mundo é mundo, sabe, gente? Eu estava vendo essa matéria, crente fica chocado quando o mundo é mundo, né? Pastor, o carnaval, o pessoal sai pelado agora, irmão. Sim, para mim sair com uma tanguinha pelado, assim, já está na chuva para se molhar. A própria Bíblia diz: você está sujo, suja mais. Você está limpo, limpa mais. Eu vou dizer, cada vez mais o mundo vai mostrar a intenção. Aí todo mundo viu a intenção das ideologias de esquerda. Ai pastor, estou chocado, porque a ideologia de esquerda produz esse ambiente da escola, esse ambiente de doutrinação das crianças. É legal quando o mundo é mundo, para a gente perceber
que o que está faltando não é o mundo ser mundo, o que está faltando é a igreja ser igreja, o que falta é o sal ser sal, o que falta é nós nos posicionarmos. Tá bom, o cara quer comprar material LGBT e dá de graça, mas a minha pergunta é: onde estão os artistas cristãos que vão escrever cartilhas para crianças falando sobre o céu? Tá bom, quer fazer material LGBT com crianças se beijando? Nós não temos muito o que fazer, mas o fato é o seguinte: a igreja tem um papel de posicionamento, e o seguinte: a gente tem que se assegurar. Não interessa que o meu filho esteja vendo, meu filho está tão convicto de uma verdade, nossas crianças estão tão guardadas, seus irmãos mais novos, seus filhos, seus netos, estão tão guardados numa verdade, que eles estão tão conscientes. Eu estava nesse encontro aqui, e aí eu fiz o momento do Peniel, e aí eu falei: agora você vai vir aqui, e você, criança de 10 a 12 anos, você vai tirar sua máscara para Deus, você vai falar quem você é, você vai assumir quem você é para Deus. E aí é marcante os nossos encontros kids, porque o quanto as crianças são marcadas, o quanto elas recebem o Espírito Santo igual você recebe, o quanto elas são curadas na alma, o quanto você é curado. É tão impressionante o quanto elas sabem já aquilo que necessitam. E aí foi o pessoal orando aqui na frente, aquela coisa, e aí daqui a pouco vem um cidadão lá no meio do corredor, bem fofinho assim, ele tinha 11 anos de idade, todo fofinho, ele vem andando, tal, aí eu estava com o microfone, eu não ia ministrar para ninguém, ele parou na minha frente: pô tio, falei: o que foi? Eu tenho que falar qual é o meu nome. Eu falei: qual é o seu nome? Ele falou: eu sou chefe de uma quadrilha, eu sou chefe, qual que ele falou? Eu sou chefe de uma gangue. Eu falei: é mesmo, rapaz? Eu olhando aquela coisinha ali na minha frente: é tio, eu sou chefe de uma gangue. E eu fiquei pensando comigo, ele: você pode orar por mim? Eu fui orar assim, cheio de humor dentro de mim, né? O chefe da gangue aqui, orando por ele. Enquanto eu estava orando por ele ali, pelo chefe da gangue, e eu pensando: Deus, a gangue deve ser de quê? De roubar borracha, né? Que deve rolar nessa... que deve rolar nessa gangue, né? O monopólio de um banco, né? No momento do recreio, esse banco ali é nosso, é da nossa gangue. E eu orando ali assim, né? Orando por ele, o chefe da gangue. Aí eu fui embora, e quando eu fui embora, Deus falou comigo naquela ocasião: sabe qual que é a questão? É que os sonhos começam a ser investidos, não é quando você é mais velho. Os sonhos, eles começam a ser desenvolvidos não é quando você tem 30 anos. Os sonhos começam a ser desenvolvidos não é quando você tem 20 anos, não é quando você tem 15 anos. Os sonhos começam a ser trabalhados desde pequeno. Mas qual que é a questão? A questão, e quando nós falamos aqui no aspecto, né, das crianças, por que Jesus olhou as crianças de uma maneira especial? Por que Jesus priorizou as crianças? Por quê? Porque para Jesus as crianças são o rebanho mais precioso. E quando nós olhamos para isso, nós vemos algumas coisas. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 17, eu quero ler, e depois, se você quiser meditar em casa, Mateus capítulo 17, 18 e 19, é só Jesus falando de criança. Aí você fala: pastor, mas que cargas d'água que eu vim parar aqui, você está falando de criança, por que nós precisamos de falar disso? Porque é importante. Mateus capítulo 17, no verso 14, olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus aqui falando sobre criança, no capítulo, em Mateus capítulo 17, olha o que Jesus disse: chegando para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de mim, de meu filho, porque é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Era uma criança. É um homem chegando diante de Jesus. Ele já tinha passado pelos discípulos, gente. Pedro era um cara poderoso. Você tem João, um cara poderoso. Esses caras já tinham feito coisas incríveis andando com Jesus. Levaram um menino até Jesus. Era uma criança. Aí você fala: aqui você tem, talvez para mim, você tem a manifestação demoníaca mais forte de toda a Bíblia. Porque, gente, teve outros tipos de demônio, mas olha que interessante. E esse demônio Jesus não expulsou só falando sai.
Jesus falou como é que ele expulsou o gadareno. Alguém lembra do gadareno? Aquele cara que assolava uma cidade, amarravam esse homem possesso, ele quebrava. Coisa, gente, eu já vi na minha vida cristã possessões, uma coisa, sim, não é confortável ninguém ver. Eu estava lembrando da primeira vez que eu vi, né? Você sabe, filho de pastor é diversão e essas coisas, né? É verdade, a gente ficava contando história, filho de pastor. Não, eu vi um demônio assim, eu vi o outro que virava vampiro, eu vi o outro que era não sei o quê, né? Aí eu lembro que uma vez eu estava com os meus pais, eles foram orar para uma mulher, ela caiu no chão, começou a virar uma lagartixa, aquela coisa. E acho que foi a primeira vez que eu me lembro, né, de ver algo assim. E eu comecei a rir, porque estava engraçado, né? E aí a pessoa estava lá do outro lado, daqui a pouco ela virou e olhou para mim. Aí eu olhei para ela, e ela estava possessa. Ela falou, estou voltando, mas levo quem está rindo junto. Preciso nem te falar quanto tempo eu fiquei sem dormir, né? Então, mas aqui a gente está vendo uma coisa infinitamente pior. Aqui você está vendo algo infinitamente pior. E pior, era uma criança, era um menino. Olha, tenta pensar a cena. É uma cena chocante, é uma cena marcante. Eu já participei de libertação de crianças, algumas delas é pior do que de adultos. Aí você diz, não pastor, em criança não. Eu vou te falar nessa noite por que nós precisamos nos posicionar como igreja. Por quê? Porque o principal alvo do diabo, você fala, ai pastor, o alvo do diabo é minhas finanças. Que suas finanças? Ai pastor, o alvo do diabo é minha empresa. Não, vou falar, sabe o que o diabo quer na sua casa? Eu posso ser rasgado? Seus filhos. O diabo tem um alvo principal numa casa, os filhos, seus irmãos mais novos, as crianças. Sabe por quê? O diabo não precisa de dinheiro. Ele gosta até de bagunçar na nossa vida, ainda que ele não tenha poder nenhum. Mas eu quero dizer para você, um posicionamento é para entendimento. Tem muita gente que olha para tanta coisa. Eu vou dizer, tem um algo mais precioso. E aqui a gente está diante de um ambiente desse. E aí a Bíblia vai falar que eles disseram, apresentei para os discípulos, mas eles não puderam curar. O verso 11, Jesus clamou, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. E aí é interessante porque Jesus vai dizer, e ele vai terminar lá o verso 21 falando sobre a necessidade de jejum e oração. Você sabe, o jejum e oração aqui não é para convencer Deus, não é para você ficar mais poderoso, mas jejum e oração, Jesus está falando no contexto de uma criança, da libertação de uma criança. Jesus está falando, é necessário jejum e oração, para que vocês tenham uma percepção em plenitude, precisa ter fé aplicada. E quando nós falamos aqui sobre esse rebanho, que para Jesus é o rebanho mais precioso, se eu puder falar mais precioso, gente, é só como aqui uma forma, porque não há quem seja mais precioso, mas que Jesus olha com apreço. Jesus fez questão de deixar aqui. Ele não fez isso com os adultos. Eu respeito muito os idosos, são dignos de respeito, mas Jesus não fez isso com os idosos. Eu amo as mulheres, e Jesus deixa nas entrelinhas o quanto elas são importantes. Ele se relacionou com elas, ele esteve com elas, ele falou com elas, mas Jesus não deixa aqui um adendo dizendo, olha, esse aqui, não. Mas em relação às crianças, você vai ver aqui, que Jesus deixa algo especial. Aí você fala, por quê pastor? Porque todo mundo aqui um dia foi uma criança. Porque quando nós falamos de criança, nós podemos falar que todos somos especiais, porque todos nós fomos uma criança. E quando nós falamos aqui, tem alguns aspectos. Por que Jesus priorizou as crianças? Porque elas são o rebanho mais precioso, e esse rebanho mais precioso exige uma guerra espiritual. Você fala, pastor, em relação à sua vida, meu irmão, a guerra já foi vencida, a obra já está consumada. Mas agora, você concorda comigo que há uma cooperação de Deus para que nós possamos lutar pelas pessoas que nós amamos? Há uma cooperação de Deus para que a obra da cruz vença, e a obra da cruz é vitoriosa sobre todas as coisas, mas nós entramos como colaboradores de Deus nessa edificação. Talvez tenha sido aqui, em Mateus 17, o demônio mais forte que a Bíblia menciona. Mas é interessante porque às vezes nós olhamos para algo que está acontecendo com os nossos filhos e achamos, não, é só entreter criança, pastor. O que você está pregando aqui no culto de domingo, pastor? Não é só a gente colocar um monte de criança dentro de uma sala e é legal.
As irmãs vão ali, elas falam alguma coisa. Não, eu quero que você entenda, há uma guerra espiritual em relação aos seus filhos na sua casa, em relação aos seus irmãos mais novos, aos seus netos. Há uma guerra espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo vai trabalhar. Tem um psicólogo chamado James Dobson, talvez ele se tornou a maior autoridade que fala sobre crianças nesse aspecto, e me marca porque ele diz: hoje você não precisa de fazer absolutamente nada para que um ser humano seja viciado em pornografia. Gente, a indústria pornográfica movimenta bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. Por minuto são vários filmes produzidos pornográficos por minuto. E sabe o que eu quero dizer mais? Cresce cada vez mais o número de crianças viciadas em pornografia. Crianças com 10 anos de idade, totalmente viciadas em pornografia. E não é só sobre menino. Talvez você está aqui e você já é de uma geração mais jovem, de uma geração que cresceu com a internet. Você sabe o que eu estou falando. Você não precisa de muito. James Dobson diz: na verdade, uma família, se você achar que só ter uma boa casa é o suficiente, só ela crescer numa boa casa é o suficiente. Eu atendo pessoas que me dizem: pastor, eu nasci numa boa casa, porque eu sei que você está acostumado a ouvir aquela história. Eu não tive pai, eu não tive mãe, minha vida foi destruída. Mas tem pessoas que cresceram numa boa casa, mas pelo relapso, pelo aspecto dos pais não perceberem com totalidade. Quero te falar mais. Eu tenho um amigo que cresceu dentro da igreja, por algum motivo eles não foram encontrados, por algum motivo. E aí, por que, pastor, você está falando isso? Porque se for para deixar uma bola para os meninos chutar no fundo do culto, isso não vai transformar a vida deles. Vai demorar 12 anos para a gente descobrir que tudo que eles menos gostam é de frequentar a igreja que o pai deles vem. Se a gente não tiver essa prioridade, tudo que a gente vai descobrir é que a gente está trabalhando, prega, mas peraí, deixa eu falar para você. Você sabe como que o Islã, que é a religião hoje, maior ascendência, como que o Islã cresce? Alguém já avaliou como o Islã cresce? Quando eu fui num tempo de missões para a Europa, falaram: o Islã está crescendo na Europa. O que eu pensei? Que as pessoas evangelizavam as outras. Como que nós crescemos no cristianismo? Falando de Jesus para o outro, falando do amor de Deus para o outro. E aí eu caí dentro do ambiente de universitários franceses, e eu perguntei para eles: como é que é aqui? Porque aqui hoje é o expoente do Islã do mundo. Eles disseram: pastor, nem os próprios islãs querem ser islã, porque a cultura ela é tão opressora em relação às mulheres. Quem aqui já estudou um pouco o Corão pode falar, não existe meio termo. Mas é interessante porque ele comentando algo, ele disse: mas nem eles mesmos querem ser. O aspecto é o seguinte, é que à medida que eles se desenvolvem, o Islã cresce. À medida que então existe esse desenvolvimento, a coisa vai passando. Agora é interessante, e aqui usando o lado bom da coisa, que inteligente isso é. Eu tenho filhos e eu transmito cabalmente a minha fé aos meus filhos. Eu tenho filhos e eu vou transmitir. Eu tenho filhos e eles são o primeiro núcleo no qual eu vou transmitir com precisão. E eu vou falar por mim. Olha a ideia que genial dos caras. Nós como pastores, às vezes o cara chega no final da vida, a maioria dos pastores diz: eu dei atenção para todo mundo, menos para minha família. Peraí, eu foquei todo mundo. Se você tem um irmão mais novo, você tem responsabilidade. Pega esse seu irmão mais novo, empuca na cabeça dele. Se você tem filhos, é uma responsabilidade que nós temos. Pastor, não tenho, você vai ter um dia. Pastor, não tenho, mas você tem um sobrinho. Por que nós estamos reformando a nossa área Kids? Hoje foi o boom de crianças lá no primeiro culto. Se você quiser, você pode dar uma passada lá, porque nós queremos aquele sobrinho seu, que talvez, eu estava te falando, a Chloe convidou uma amiguinha, a mãe da amiguinha falou: ela escolhe a religião dela, com 7 anos de idade. E hoje está cada vez mais comum os pais dizerem isso. Ele escolhe o que ele quer. Se ele for e gostar, ele pode ficar. Gente, essa é a hora que nós como igreja temos que olhar para isso e falar: nós queremos e nós vamos tomar. Nós queremos e nós vamos ver algo acontecendo. Pastor, por que vocês querem cada vez um lugar mais bonito, mais aconchegante para as crianças? Porque nós queremos que você traga lá as nossas células Kids, gente. Às vezes é 40, 50 crianças reunidas que o pai nunca foi, nem sabe onde é.
não está nem sabendo. Aí você fala, isso é só em lugar humilde, periférico. Não, também em lugar, porque eu vou dizer, as escolas hoje se transformaram no maior abandono social que tem. A gente vai e deixa nossos filhos lá. Aí você fala, não, escola pública. Não, escola particular, que as pessoas pagam dinheiro, pagam para não estar com a criança em casa, pagam para não ter que educá-las. Eu vou dizer, nós crescemos numa geração de órfãos de pai presente, de pessoas que são órfãos. Muitos de nós somos órfãos de pai presente. Seu pai está em casa. Hoje, pergunta para os nossos filhos, filho, qual a maior parte do tempo, o que você vê o papai fazendo? Você vai ver que ele vai te responder, celular. Sabe qual que é a questão? Nós como igreja precisamos nos atentar ao aspecto de que Jesus priorizou as crianças, mas que há uma guerra espiritual nisso. Não é só sobre entreter, não é sobre qualquer tipo de gente. Aí quando nós caminhamos para isso, é interessante porque lá no capítulo 8, no capítulo 18, no capítulo 17, Jesus vai falar sobre as crianças, mas no capítulo 18 também, se você seguir aí, o capítulo 18, Jesus vai continuar falando sobre as crianças, e no capítulo 18, olha o que ele diz no verso 1, vamos ler, Mateus capítulo 18, verso 1, naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos perguntando, entende, no capítulo 17 ele falou, ele tinha acabado de expulsar o demônio de uma criança. No capítulo 18, olha o que vai acontecer. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus chamando quem, gente? Quem que Jesus chamou? Jesus chamou uma criança. Pastor, por que é importante a gente falar sobre criança? Porque as crianças nos ensinam mais do que você imagina. Jesus chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal qual como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha que profundo. E eu sempre digo que um dos ambientes que eu mais sinto a presença de Deus é quando eu estou com a Chloe de 7 anos, quando eu estou com crianças. É tão gostoso isso. A gente reformou tudo ali, gente. Muita gente falou, legal pastor, bacana. Mas eu estava indo ali atrás, uma criança, ela deve ter uns 8, 9 anos, ela me deu um abraço, falou, pastor, posso te abraçar? Ela falou, adorei esse novo lugar. Muda tudo. Ela me deu um abraço fofinho, falou, adorei pastor esse novo lugar. Olha que poderoso. Há um ambiente de guerra espiritual. É espiritual, para que as igrejas não tenham um bom complexo kids, para que as pessoas não queiram trabalhar no kids da igreja, porque entra o segundo aspecto, é um ambiente de guerra espiritual, mas também é um ambiente que requer humildade. Eu vou dizer, semanalmente nós temos, agora homens e mulheres que saem de casa, elas preparam uma palavra. Jesus colocou a criança no meio e falou, se não for humilde como ela, não pode ver o reino. Sabe por quê? A gente gosta de fazer para adulto, porque aqui se faz, aqui se paga. Entende? Criança não consegue ter essa correspondência. Crianças não têm isso. Você não vê o fruto agora. Eu lembro da aula que me deram sobre Abraão doidão. Quando eu estava lá no Kids, aquela aula me marcou até hoje. Não vou dizer, talvez a pessoa que ministrou, eu lembro quem era, Francisco, ele não vai estar aqui para ver o fruto, mas ele jogou, ele adubou, ele regou essa semente. Sabe qual que é a questão? Jesus está falando, primeiro, esse é um ambiente espiritual. Eu vou dizer para os irmãos, nós não queremos só jogar as pessoas ali, não queremos só jogar as crianças, não queremos lá nas nossas células. Eu vou dizer para você, não é, a gente não tira as crianças do culto, não é porque atrapalha você não, é você que atrapalha ela. Você que atrapalha, porque aqui o nosso culto não tem como ser. Eu vou dizer para você, tem uma prioridade. Sabe por quê? Porque um culto racional a Deus é sobre o nosso coração e não sobre o que a gente faz. Você chega aqui, meu irmão, você pode fazer muita coisa sem seu coração estar envolvido. Você consegue cantar a música aqui, você consegue responder a palavra aqui, você consegue ficar sentado ordenadamente aqui, não é verdade? Mas um culto para Deus não é sobre um aspecto estético e exterior. Vou te dizer, Deus não está muito preocupado com a playlist de música desse culto. Se o seu coração não estiver cantando junto com a sua boca, não importou. É possível que um adulto
faça tudo de maneira estética, sem ter o coração envolvido. Eu vou dizer, você pega uma criança, é impossível que uma criança não esteja com o coração envolvido. Você pode ir lá no louvor dela. Agora a gente colocou iluminação igual aqui, aprimoramos o prédio dela, colocamos iluminação. Sabe por quê? Porque pode não ter muita ordem, pode não ter, a coisa não pode funcionar muito ordenadamente, ainda que é mais do que você imagina, mas tem uma coisa, tem o coração delas envolvido. A criança sempre entra com o coração, e é tão incrível quando nós nos voltamos a isso. Nós vamos ser a igreja que vai valorizar isso, nós vamos ser a igreja que vai priorizar isso. Pastor, como eu priorizo? Investindo seus recursos, colocando seu coração, orando por isso. Cada criança que você vê passando esse corredor aí, meu irmão, é o nosso pastor de amanhã. Nosso quadro pastoral está sendo formado hoje. Os empresários que vão sustentar, que vão comprar prédios, que vão bancar pastores, as empresas estão lá neles. É eles que nós temos que olhar. Nós temos que ser a igreja que está o tempo inteiro olhando para os mais novos, olhando para as crianças, para os juvenis, para os adolescentes, olhando para os jovens. É a igreja que sempre está olhando para uma geração que está atrás, olhando e dizendo: olha, nós acreditamos em vocês, nós acreditamos naquilo que Deus vai fazer, nós queremos guardar o que Deus vai fazer. Sabe o que é poderoso? Quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele morava com um homem, já era velho, o sacerdote Eli, e o Senhor chama Samuel, que era uma criança, à noite. Sabe quem mudou radicalmente a história? Não havia mais profecia em Israel. Samuel restaura o ambiente profético. E aí sabe o que é interessante? Quando ele chega para Eli, Eli ensina ele a ouvir Deus. O único legado de Eli para Samuel foi: filho, é Deus que está falando, e quando Deus falar, você responde assim: eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. Sabe qual que é o legado que Deus quer que nós passemos para as próximas gerações? É que os nossos filhos aprendam de nós como ouve Deus, é que as crianças escutem de nós. Eu vou dizer, quando uma criança entra nesse prédio aqui, quando uma criança vem participar do culto com a gente, a nossa maneira de adorar, talvez é a única oportunidade que essa criança vai olhar. Como é que adora a Deus? Não, elas não estão entendendo, está entendendo tudo. Não, às vezes elas estão correndo, às vezes você vê aqui, né, nesses dias, as crianças tudo correndo aqui, elas sabem o ambiente que elas estão, gente. Elas sabem que é diferente, é um ambiente que traz paz, é um ambiente que traz vida. Algumas mais rápido, elas são mais ativas, elas já erguem a mão, elas choram, elas já entendem tudo. Outras demoram um pouquinho mais. Eu estava dizendo, com 15 anos de idade eu cresci nesse ambiente. Com 15 anos de idade eu falei: eu acho que a Bíblia não é verdade não. Falava para meu pai: eu acho que não é verdade. Eu vou dizer, já estava lá dentro, eu sabia que era. Primeiro aspecto da guerra espiritual, mas segundo, é um ambiente que requer humildade. Você é humilde para ensinar uma criança? Mais que isso, Jesus está chamando todo mundo para a roda, dizendo: você é humilde para aprender com uma criança? Não, pastor, eu vou poder trabalhar porque eu vou ensinar. Não, você vai trabalhar porque você vai aprender. Jesus está dizendo: se você ficar como ela, esse é o padrão do reino, é um padrão de humildade, de pessoas humildes. Agora é interessante, gente, eu vou dizer, eu estava meditando hoje, perdoe a minha heresia, mas tem gente que vai ganhar tão pouco galardão no céu, não é porque fez pouco não, é porque já recebeu muita recompensa na terra. Tem gente que se esfrega para receber recompensa, tem gente que o cara faz, ele fica passando na frente depois, né? O cara faz um favor, ele fica passando na sua frente para você ver: eu fiz, você está vendo que eu fiz? E nós temos isso dentro de nós. Às vezes eu dou passagem para alguém, eu fico com raiva, o cara tinha que buzinar, me agradecer. O cara folgado. Deus fala: sua recompensa está no céu. Daquela buzinada. Mas sabe o que é interessante? Quando nós falamos de crianças, pastor, por que nem todo mundo quer poder trabalhar com as nossas crianças? É porque ninguém vai te ver. Pastor, por que a gente tem dificuldade de montar louvor lá atrás, gente? Por que, pastor? Porque ninguém vê. Ninguém chega no final do culto e fala: cara, aqui o Douglas quebrou tudo. Sabe? Quando a gente falou, ó, tudo que a gente vai fazer, sabe qual que é o meu sonho? É que tudo que a gente for fazer comece pelo Kids. Vai tirar foto? Comece tirando das crianças. Porque quem está em secreto está vendo, você está tirando, vai acontecer. E o pessoal já faz isso. Todo mundo aqui serve isso. Mas eu quero despertar o meu e o seu coração a entender. Você quer trabalhar num lugar que ninguém vai te ver, mas que a recompensa é maior que todos os outros? Alguém quer um lugar assim? Diga amém. Quero falar.
todos nós aqui poderíamos servir mais crianças. Poderíamos servir mais crianças. Mas um terceiro aspecto: o primeiro é o ambiente espiritual, o segundo é esse ambiente que gera humildade. Mas o terceiro, não há outro ambiente que exigirá mais caráter. Olha que lindo, Jesus diz, continuando o capítulo 18, no verso 6: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Quem são esses pequeninos? Jesus está com uma criança no colo, acabou de falar, o maior no reino é criança. Quem é o pequenino? Criança. Ele diz, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Deixa eu falar, você que é pai e mãe, é a missão mais séria que alguém pode assumir na vida. A Bíblia está dizendo, ai de você por causa dos escândalos. O que é o escândalo? Meu irmão, você casou, é uma mulher até o final da vida, nem que for por causa dos seus filhos, Douglas, nem que for por causa das crianças. A Bíblia está dizendo, ai daquele que fizer um pequenino perecer. Ah, pai que vê pornografia, meu irmão, um filho seu que sabe que você vê pornografia, você está destruindo o conceito dessa criança. Ai daquele pelo qual vem escândalo. Ah, meu filho sabe que eu faço coisa errada. Jesus está dizendo, melhor fosse amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado ao mar. Aí você fala, olha o nível de severidade que Jesus está usando aqui. Por quê? Porque você tem potencial para ser mais do que isso. Nós temos potencial para ser mais do que isso. Nós temos o potencial para ser os melhores pais que já passaram pela terra. Nós temos o potencial para ser uma igreja que provê, que se dispõe. Gente, que nunca sejamos a igreja que mata a geração de jovens que vem crescendo. A Bíblia diz, ai daqueles pelo qual vem escândalo. Sabe, eu vi tanta igreja empurrando o jovem para fora, coisa tão boba, empurrando no nosso meio, que a gente celebre cada jovenzinho que Deus for levantando. Os nossos pastores vão ser cada vez mais novos, cada vez essa é a minha oração. Deus, nós queremos pastores como Timóteo, 17, 18 anos, separado ao ministério, plantando igreja, crescendo com explosão, com reconhecimento das pessoas, com autoridade. É isso que nós queremos, mas eles vão ser diferentes de nós. Que a nossa tradição não nos faça perder os nossos filhos, que os nossos títulos, os nossos cargos não façam não abrirmos mão de algo, porque Deus está levantando outras pessoas. Eu quero ser liderado pelos meus filhos, essa é a minha oração, que essa igreja seja liderada pelos seus filhos, por aqueles que vão crescer no nosso meio, que nós vimos passando no corredor, mas que agora Deus está levantando. Mas é um ambiente que necessita de caráter. Sabe por quê? Você sabe disso, a gente transmite o que a gente sabe. A gente ensina o que a gente sabe, mas a gente transmite o que a gente é. Jesus está dizendo, ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Mas sabe, tem algo propiciado aqui. Talvez você está aqui hoje, eu quero orar para que Deus coloque um encargo no seu coração, pelo potencial que existe em uma criança, pelo potencial que existe olhar uma criança. Talvez você fale, pastor, a minha vida foi marcada, e se você for fazer aí um retrospecto, normalmente foi lá na infância, foi uma palavra. Aqui no Kids nós não queremos só que as crianças entrem ali, nós queremos liberar uma palavra de destino para elas. Nós queremos que aos domingos elas tenham uma palavra de conhecimento, nós queremos que aos domingos hajam curas e milagres por meio delas. Nós queremos que no final da aula elas possam sair do final do culto dizendo, pai, hoje eu estive na aula, e você não sabe, fulano de tal estava com dor, nós impomos as mãos sobre ele, nós oramos e ele foi curado, pai. Eu vi Jesus cura, pai. O mesmo Jesus da Bíblia que curou ontem e hoje é o Jesus que cura hoje. Nós queremos que lá no louvor do nosso Kids, gente, como é que nós vamos ter isso? Você precisa me ajudar. Nós queremos que lá no louvor das crianças, como acontece aqui às vezes, a gente entrar numa atmosfera de glória de Deus, e a gente não querer que o culto acabe. Nós queremos qualquer dia desse você ter que buscar os seus filhos lá no fundo, porque eles estão embebedados pela glória de Deus. Esse é o meu sonho, é de ter que pegar a Chloe lá atrás, porque ela está tão cheia da glória, da presença, do fluir de Deus, que eu tenho que levar ela para casa carregada, cheia da presença e da glória de Deus. Não tem algo mais lindo do que isso. Mas é um ambiente que fala da nossa realidade. É interessante que as nossas crianças são um produto do que somos.
Quando você quer conhecer o potencial de um jardineiro, você não olha para ele, você olha para o jardim que ele cuida. Quando você quer conhecer o potencial de um empresário, você não olha para ele, você olha para a empresa que ele cuida. Quando você quer conhecer a saúde de uma sociedade, você não olha para ela, você olha para as suas crianças. Qual o nível de valor que ela dá às suas crianças? Qual o nível de prioridade que ela dá às crianças? Você quer ver a saúde de um casamento, você não olha para o casamento, você olha para os filhos desse casal. Qual que é a saúde que isso tem produzido? Qual que é o ambiente que isso tem gerado? Porque vai refletir. Mas por último, a Bíblia vai dizer que existe um acesso para a criança. Existe um acesso. Jesus vai continuar no 18, e aí ele vai dizer: qualquer um que tropeça, e aí ele vai dizer, Jesus vai dizer: vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, o 18:10, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Diga assim: os seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai. Olha quem está dizendo: não despreze a qualquer um desses pequeninos, não despreze a criança, porque eu vos afirmo que os seus anjos, os anjos de quem, gente? Das crianças, veem incessantemente a face do meu Pai. Você sabe, todos nós temos anjos. Essa história de anjo da guarda não é mentira. Se você não está usando o seu, todos nós temos anjos. Quando já ouviram aquilo, o Senhor acampa anjos ao redor. O que é isso, gente? O anjo é o seu anjo. Não é que cada vez Deus fala: não, vou mandar um diferente. Não, eu creio, tem anjos que Deus separou para cuidar de você, para poder cuidar da sua vida, para poder cuidar da sua casa. Você não ora para anjo, eles são ajudadores de Deus, e eles são menores do que os homens. Então eles se tornaram servos daqueles que então foram chamados para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Mas a Bíblia diz algo. Jesus diz: olha, a Bíblia vai dizer que todos os anjos, eles cobrem a sua face diante da glória de Deus, todos. Só os serafins que se aproximam e podem ver a face de Deus, os únicos anjos que têm acesso. Mas é interessante, porque parece que teologicamente Jesus está respondendo por que os serafins são os únicos anjos que têm acesso direto à face de Deus. Sabe por quê? Porque eles trazem algo para Deus. A oração das crianças. Os serafins trazem diante de Deus. Não é por causa dos serafins, mas é sobre o que os serafins trazem. Porque eles trazem a oração das crianças. Há um poder que é liberado. Gente, em casa eu já vivi milagre. Minha TV não funcionava, tinha que levar para o concerto. Eu já tinha ligado. Minha filha estendeu a mão sobre a TV. É o anjo dela. Está diante de Deus. Chega o serafim: Deus, a Chloe orou lá, precisa de consertar a TV, LG 42 polegadas, Smart TV, beleza. Abriu a fila, abriu a fila, para poder, sabe, ter um acesso a algo, porque Deus está completamente voltado às crianças. Eu vou te dizer, quando nós descobrimos esse acesso, também faz de nós uma igreja que tem prioridade com isso. Eu estava ali atrás meditando, eu vou colocar nessa igreja, porque no primeiro culto foi tanto casal, eu vou colocar nessa igreja um culto doméstico uma vez por semana, e vou desafiar todas as famílias a fazer. Vou te mandar a palavra, vou te mandar o cronograma, vou te mandar tudo, vou te colocar num grupo só para te incentivar. Cada família nessa igreja, sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo, o diabo não brinca de trazer mentira para os nossos filhos. Aí você fala: pastor, mas como assim? Você precisa de entender algo, e eu fecho aqui. A criança vai precisar ter a própria experiência dela com Jesus. Até que uma criança tenha a própria experiência dela com Jesus, os pais têm que ser incansáveis, porque o diabo também vai ser incansável. Aí pastor, você está me deixando com medo do diabo? Não, não estou te deixando com medo, mas só estou te falando o seguinte: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você precisa de se apropriar da vida, e vida com abundância, para liberar sobre os seus filhos. Porque não fosse assim, quantos filhos de crente você conhece que não são crentes? Quantos filhos de homens e mulheres de Deus? Eu não estou falando de gente, estou falando homens e mulheres de Deus, gente. Esses dias eu estava meditando sobre isso, e meu coração falou: não, homens e mulheres de Deus, mas por algum motivo abriram mão da próxima geração.
Eu vou dizer para você, nós como igreja, os nossos filhos, é muito legal que todos estejam envolvidos lá, mas é tão legal você que é jovem, que ainda não tem filho, quando você se envolve, que os nossos filhos vêm e falam: eu estou vendo uma sequência disso aqui. Eles saem do Kids, eles vão para o Juvenis, e aí tem um grupo de adolescentes vibrantes, eles estão olhando tudo aquilo ali, e os nossos filhos estão olhando e falando: esse é o ambiente que onde nós vamos passando, nós somos celebrados. Esse é o ambiente onde os jovenzinhos são celebrados no nosso meio, porque à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais pacato, mas a gente está aqui para valorizar a alegria, para valorizar. Ai pastor, outro dia o irmão falou para mim: pastor, às vezes eu vejo, né, as pessoas mais novas são mais assim, faz estar dali as maiores e tal. Eu falei: essa é a vida de comunidade, essa é a vida da igreja, é quando nós entendemos que há esse potencial para isso. Mas eu diria para você, para nós encerrarmos, que Jesus olha para isso, e olha o que Jesus vai dizer, olha as palavras de Jesus, olha o pedido de Jesus, olha o que Jesus vai pedir, gente. Alguém quer se atentar ao pedido de Jesus? Diga amém. Olha esse pedido de Jesus. No capítulo 19 ele continua falando de criança, e no capítulo 19, no verso 13 e 14, olha o que Jesus vai dizer no capítulo 19, verso 13 e 14, Mateus capítulo 19, verso 13 e 14, olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 19, verso 13 e 14, depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhe impusessem as mãos e orassem por elas. Olha que legal, como no ministério de Jesus as crianças estavam envolvidas, como no ministério de Jesus as crianças faziam parte, mas os discípulos os repreendiam. Olha isso. Espera aí, Jesus tinha acabado de colocar uma criança no meio da roda no capítulo 18, sentou a criança no colo e disse: tem que ser como criança. Aí vem a criança, não deixa a criança chegar até Jesus. Aí no verso 14 diz: então disse Jesus: deixem vir a mim as criancinhas. Gente, esse deixe vir a mim aqui nessa noite, eu estou dizendo para você, nós precisamos de mais gente trabalhando lá no nosso Kids. Esse deixe vir a mim é que nós começamos uma reforma. Se você vai passar, você vai ver que parte está reformada e tem uma parte ainda que entra num segundo momento, mas nós vamos reformar, e você vai ver que nós deixamos salas extremamente agradáveis para as crianças. Por quê? Porque isso faz parte do deixe vir a mim as crianças, e não as impeçais. Por quê? Porque o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Olha que poderoso, Jesus está fazendo esse pedido. É interessante porque quando Jesus está fazendo esse pedido a nós, olha, deixe vir a mim as crianças, lá em Lucas capítulo 18, no verso 14, se você puder abrir a sua Bíblia, nós estamos caminhando para encerrar. Lucas capítulo 18, no verso 14, olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 18, foi Mateus 18, Lucas capítulo 18, no verso 14, Jesus vai falar sobre o aspecto de que Ele não quer que nenhuma dessas crianças se percam. Diga assim: Jesus não quer que nenhuma criança se perca. Olha o que Ele diz: assim pois, Mateus 18, 14, não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Gente, se Jesus está dizendo que Ele não quer que ninguém pereça, o que você entende com isso? Que é possível perecer. Nós temos 3 linhas na igreja, e eu vou te falar, eu respeito a sua, mas eu vou te falar qual é a nossa, e o que nos faz fazer encontro para criança, o que nos faz pregar para criança, o que nos faz evangelizar criança. A primeira linha, a linha da salvação universal para as crianças, né? Sobretudo a linha evangélica diz: toda criança está salva. Toda criança, se morrer, vai para o céu. Toda criança automaticamente já está salva, já é automático. Mas é interessante porque essa linha não faz sentido, porque ela diz: a hora que ela entrar na idade da razão, é que ela vai avaliar. E aí quando ela tiver a idade da razão, que ela avalia, é aí que vai começar a valer. Mas isso não faz sentido. Por que não faz sentido, pastor? Porque primeiro, esse negócio de idade da razão, ele é muito superficial, mas mais profundo. Se toda criança que morre fosse para o céu, Deus seria injusto com quem morreu mais velho.
alguém que morreu mais velho podia falar: Deus, é o seguinte, isso aqui está errado. Eu podia ter morrido quando era criança ainda. Enquanto era criança eu tinha morrido, tinha acabado o problema. Isso também invalida o poder da obra da cruz, porque automaticamente essa criança está salva. Existe a linha católica que crê que o batismo traz a salvação da criança. Então a criança foi batizada, no momento que ela foi batizada, a partir daí ela está salva. Agora nós não cremos nessa linha também, por quê? Porque no momento que você batiza uma criança na igreja católica, ela ainda não teve consciência de pecado, ela está se arrependendo de uma coisa que ela não tem consciência do que fez. Também não funciona. E eu costumo crer, e nós cremos como igreja, nós cremos como igreja, eu sempre criei assim, que a salvação está relacionada à família que essa criança faz parte. Por que, pastor, você diz isso? Quando eu falo que a salvação está relacionada com a família que ela faz parte, tem tantos meios para a gente poder crer assim. Quando eu olho para a história de Noé foi justificado e a sua casa foi justificada por causa dele. Abraão foi justificado e a sua casa foi justificada por causa dele. O sangue no Egito, a Bíblia diz que Deus falou: passa o umbral e mata o cordeiro, e cada cordeiro é para uma família, toda a família foi justificada. É interessante também porque quando nós vemos sobre destruição, quando nós vemos também sobre sentenças, Sodoma e Gomorra não foi tirada as crianças de dentro da cidade, ela foi condenada. Por quê? O que eu creio é que essa criança ela está debaixo da herança dos seus pais, e os seus pais, como um guarda-chuva, eles fazem uma herança. É um princípio de representante que a Bíblia usa tanto. Sabe o que nós temos que fazer? Tirar essas crianças de debaixo disso. Sabe quem é mais fácil de ser salvo numa casa, gente? São as crianças. Sabe quem é mais aberto para o Evangelho numa casa? São as crianças. Lá em Êxodo capítulo 10, uma das negociações do diabo com o faraó, você sabe que crer que todas as crianças são salvas nos conforta, nos faz. A maioria das igrejas que perderam todos os seus filhos é porque cria isso. Deixa lá o menino, está salvo. Deixa lá, ele vai fazendo, está salvo mesmo. Não. Até os nossos próprios filhos. Pastor, e como é? Um filho de alguém que está debaixo da aliança de Deus, quando ele tiver a idade de entendimento, ele vai tomar opção por ele. Qual que é o trabalho do pai até lá? Inculca a palavra. Vamos ter o melhor espaço para as nossas crianças, porque elas precisam de ouvir a palavra. Vamos fazer o melhor louvor para as nossas crianças, porque elas precisam da palavra. Vamos fazer célula para as crianças, porque elas precisam da palavra. Vamos liberar o sobrenatural, porque elas precisam da palavra. Vamos trabalhar nos encontros, porque elas precisam de um encontro sobrenatural, de vida sobrenatural e de poder sobrenatural. Porque na hora delas optarem, elas não vão nem entender, não vai ser uma encruzilhada, vai ser um caminho reto. É isso que eu sei, é isso que eu creio, é isso que eu vivo, e é isso que eu vou desfrutar. Essa é a verdade, porque senão não faria sentido nos dispor tanto como nos dispomos. Então não faz sentido. Eu quero dizer, não, nós cremos que até que essas crianças escolham, e elas vão escolher sempre por Deus. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Mas mais que isso, eu como pastor dessa igreja não aceito que seu filho entre aqui domingo após domingo, ele volte para casa e ele não seja completamente afetado. Eu não aceito que nós não tenhamos de todos os recursos. Paulo disse: para judeu preguei como judeu, para grego como grego. Sabe o que Paulo falaria? Para adulto eu preguei com microfone, para criança eu usei fantoche, eu usei multimídia, eu usei televisão, elas estão lá fazendo slime, eu usei tudo, mas para demonstrar, por detrás daquilo, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todos os homens. E quando é lindo, é quando a gente para de terceirizar isso. Cultura de transição não é amanhã. Uma igreja que valoriza a criança não é só quando você tiver filho, é desde já. Nós olharmos e falar: eu posso fazer mais, eu posso fazer com mais encargo, pastor.